foi falar com o Pai. E nós, muitas vezes, tomamos várias decisões na nossa vida, e decisões importantes dela, sem ao menos dobrarmos o nosso joelho e perguntar a Deus se aquilo que vamos escolher, se o caminho que nós queremos seguir é desejo dele para a nossa vida. Subir a montanha e estar em oração com o Pai é criar esta intimidade com Deus. Rezar não é apenas ver a missa. Rezar não é apenas recitar o texto. Rezar vai muito mais além disso. Rezar é permanecer em Deus. E permanecendo nele, descobrir dele aquilo que ele pensou para cada um de nós. A missão que ele tem para cada um de nós. E sabemos que não somos criaturas inúteis. Não fomos jogados no mundo para nada. Ele nos quis. Ele nos pensou. E no seu pensamento amoroso ele nos criou. E quer e tem para nós uma missão. E só nessa intimidade com Ele, e só nessa vida de oração nele, é que nós iremos descobrir qual o verdadeiro projeto de Deus para as nossas vidas. Só que aí, no Evangelho que nós ouvimos, existe um motivo para Jesus Cristo subir a montanha e passar a noite toda rezando ao Pai. Ao descer, ao amanhecer, ele escolhe 12 para estar mais perto dele. Ele escolhe 12 a quem ele estabelece como o colégio dos apóstolos. Deus escolhe pessoas para colocar à frente do seu povo. Havia uma multidão que o seguia. Havia uma multidão que desejava estar com ele. Mas foi a 12, especificamente, que ele convidou. E convidou pelo nome, para estar mais próximo dele. E estando mais próximo dele, aprender dele e assim dar continuidade à sua missão de estabelecer já aqui o reino de Deus. O reino que irá se realizar plenamente quando ele voltar e assim sermos um nele. Só que existem alguns detalhes que o Padre queria que nós percebêssemos, que nós meditássemos no coração. O chamado de Deus na nossa vida sempre é plural. Ele não chama, ele não convida a massa. Ele nos chama enquanto pessoas, enquanto indivíduo, enquanto eu. Ele chamou a mim, Wagner, assim como chama cada um e faz pelo nome, para lhe dar uma missão, para lhe dar aquilo que é vontade dele para a vida de cada um de vocês. E aí eu lanço a pergunta que precisa ser respondida no seu coração. Você já descobriu, ou você já sabe, para quê ou o porquê que você nasceu? Qual é a sua missão neste mundo? Você já teve a alegria ou a graça de ouvir o seu nome ressoar da boca do próprio Jesus Cristo? E olha, não espere ouvir uma vozinha lá longe. Não é assim que funciona. Deus nos convida, Deus nos chama e Deus nos dá uma missão de diversas formas. Basta, permanecendo nele, estarmos abertos aos seus sinais e perceber, com os sinais que ele nos dá, aquilo que é a vontade dele para as nossas vidas. Acredito eu, porque eu passei por isso, e cada um dos padres que aqui estão também, com certeza passaram, é preciso ter no nosso coração esse desejo grande de fazer na nossa vida a vontade de Deus, para perceber na escuridão da noite esse amanhecer que traz em si a missão dada por Cristo, pelo nome, como algo pessoal. É uma missão que se você não for fazer, se você não for cumprir, ela ficará vaga, porque foi você que Deus pensou
Foi você que Deus quis para realizar isso. O Papa Bento XVI, ao escrever nos últimos tempos o livro Jesus de Nazaré, ele dedica um dos seus capítulos sobre os discípulos de Jesus. E cita essa parte do Evangelho que nós ouvimos na noite de hoje. E ele vai dizer que a missão dos apóstolos nasce da intimidade de Jesus Cristo com o Pai. É da relação de amor entre o Pai e o Filho que nasce o apóstolo. E é assim, hoje, que nasce a missão de cada um de nós. Da mesma relação de amor que há entre o Pai e o Filho, que nos quer e que nos escolhe. Basta estarmos atentos à sua palavra, basta estarmos sempre disponíveis para perceber os seus sinais. Mas a missão, ela não é uma missão genérica. É uma missão que nos leva e nos impulsiona ao encontro do nosso próximo. O Senhor, quando nos convida e nos dá uma missão, e aí nós temos uma igreja missionária, Ele nos coloca na frente pessoas. E são a essas pessoas que nós somos convidados a levar Cristo. E muitas vezes, e repare, muitas vezes, não será apenas levar Cristo em palavra, mas é levar Cristo no conforto daqueles que mais necessitam. Seja pela vida de pobreza, seja por angústia, seja pela depressão, seja até mesmo por alguma doença física. Muitas vezes o meio que nós temos de evangelizar, ou o meio que nós temos de levar a Cristo ao nosso irmão, é satisfazendo a sua necessidade humana de ter uma vida digna. Porque um ser humano que tem uma vida digna manifesta na sua vida a pessoa de Cristo. Que quer que tenhamos todos vida e vida em abundância. A missão é uma missão concreta. Não é uma missão genérica. É uma missão que nos leva e quer colocar na nossa frente tantos irmãos e irmãs nossos que nos esperam, que nos aguardam e confiam no nosso sim. Mas, para encerrar a nossa reflexão, permitam-me falar um pouco sobre o que nós estamos vivendo. Hoje é a 9ª noite de novena de Nossa Senhora da Piedade. De forma muito especial, o padre se sente muito agradecido e até mesmo emocionado de poder estar aqui na noite de hoje. Assim como creio eu, o padre Moésio e o padre Éder. E passamos um bom tempo não, né? 4 anos fora, e não tivemos a oportunidade de participar desses festejos. Celebrar a padroeira, e em especial a nossa padroeira, não é apenas lembrar que existe o santuário e que eu vou naqueles 10 dias da missa. É, antes de tudo, reconhecer que nós temos uma mãe que nos ampara, uma mãe que, assim como carrega no seu braço um filho desfigurado pela crueldade humana, está sempre disposta a nos acolher em seu braço nos momentos em que nós mais necessitamos, nos momentos em que a nossa figura humana é desfigurada pela realidade do pecado, pela realidade do sofrimento. Enxergar e perceber Nossa Senhora em nossa vida é enxergar e perceber que nós não somos órfãos, mas que temos uma mãe e uma mãe que nos ama. Olhe, eu posso dizer, na contexto já foi, né? Vamos voltar a prestar atenção. Eu posso dizer como quem passou esse tempo fora. O novenário e a festa de Nossa Senhora da Piedade serve para nós alimentarmos a fé que nós carregamos. Não apenas porque o povo participa, mas porque nós somos convidados a contemplar uma imagem que no dia a dia passa despercebida em nós.
que muitas vezes vemos a igreja, voltamos para nossas casas e não a contemplamos. A imagem da mãe que ampara seus filhos. E essa imagem, quando estamos longe, nos vem à mente muitas vezes, principalmente quando nós nos encontramos, como Cristo se encontra em seus braços, neste total abandono, neste total sofrimento. Então eu os convido, como lagartense que somos, a sempre cultivar no coração esta devoção. Não somente a Nossa Senhora com título de piedade, mas a Nossa Senhora e qualquer um dos títulos que ela tenha como mãe, como nossa mãe, que está sempre disposta a interceder por cada um de nós que somos seus filhos, a seu filho. E que assim nos torna esta família, esta comunidade cristã, capaz de manifestar aquele a quem nós dissemos sim, que é o Cristo a todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.